Senhora Presidente de Honra do 7º Congresso, doutora Elita Regina Freitas Azevedo. Excelentíssimo senhor Dr. Eduardo Vaz, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, a quem eu cumprimento todos da mesa. Caros colegas, gostaria de agradecer aos colegas e amigos que me homenagearam como presidente de honra deste congresso. Inicio comentando um pouco sobre a minha vida profissional para que entendam substancialmente a minha mensagem. Estou pediatra há 3 décadas, quando vi uma trajetória como neonatologista inicialmente, a quem eu devo a doutora Alícia Moreira, essa presença aqui. Como emergencista, onde trabalhei no Hospital Aliança e Hospital Geral Roberto Santos, e durante todo esse período me dediquei à pediatria de consultório. Assumi muitas atividades de coordenação do serviço de emergência do Hospital Geral Roberto Santos, assim como da unidade de internamento e do ambulatório pediátrico. Também coordenei o setor de pediatria do Hospital Santa Isabel. Cursei várias pós-graduações que me aprimoraram no exercício da profissão. Como mestre para internos e residentes de pediatria, procurei transmitir muito mais do que minha experiência e conhecimento, enfatizando sempre o significado maior para meus alunos do que entender o mundo em que aquela criança está inserida e, a partir dessa premissa, resolver as dificuldades de cada família no dia a dia. Fui entendendo que não basta discordar da conduta adotada pelos pais no bem-estar de seus filhos, mas se aliar na trajetória de vida desse paciente. Há alguns anos me dedico à SEBAP, Sociedade Baiana de Pediatria, onde, aliás, já me considero cadeira cativa, uma vez que me inclui na diretoria em várias gestões. Na Sociedade Brasileira de Pediatria, também recebi um presente ao participar em 2 gestões dos departamentos científicos, experiência fantástica e fortalecedora para o estímulo constante dessa especialidade. Como desde a minha residência médica faço a pediatria de consultório, que nesse momento constitui um desejo, contudo, uma opção temerosa para os jovens profissionais, deixo aqui a minha experiência acumulada nesses anos. E o que seria dessa pediatria que eu convivi intensamente? Para mim, o pediatra cuida da família. Não tenho dúvida que meu paciente são todos os convívios dele, irmãos, professores, vizinhos, e assim por diante, que começam desde a história de união dos pais. Aliás, muito antes mesmo, quando a mãe brincava de boneca. Será que ela era uma mãe ou simplesmente queria ter um filho? Torna-se muito difícil essa ideia da criação, criar um filho. Se criar e construir, imaginando e transformando. E considerando-se que cada casal trará sua própria concepção de vida e seu código genético, modificada por ambientes diferentes, falo aqui da epigenética, então cada criança será influenciada pela história pessoal de seus pais e de todas as pessoas com quem convive. Sendo assim, os pais não criam seus filhos, os pais se desenvolvem junto com seus filhos, porque tudo muda a todo tempo e todos crescem, transformam-se, aprendem e se aprimoram em todas as fases dessa vida. Dessa maneira, contribuímos nós pediatras, junto aos pais, para que a vida em família seja uma obra inacabada e sempre em construção e reconstrução. Parece difícil pensar dessa forma, mas é através desse conhecimento que o pediatra precisa estar inserido. E quem pode opinar, ensinar, explicar e entender mais essa existência familiar do que o pediatra, aquele que cresce junto com essa família? Qual pediatra que não tem inúmeros exemplos de história dos seus pacientes para contar? E quanto aprendemos com ela e muitas vezes aplicamos esse exemplo nos nossos próprios filhos. Temos a possibilidade de contribuir na orientação dos nossos pacientes junto aos pais, seguir suas experiências. Aliás, um privilégio em meio a uma vida tão cheia de desafios e tantas atribuições.
Nosso paciente não se limita a consulta e resultados, mas a evolução e acompanhamento desse ser. A consulta cada vez mais está ampliada em conhecimentos. Hoje inclui higiene do sono, esporte, adaptação escolar, segurança, rotina alimentar, imunização, além das respostas às dúvidas dos familiares. É de fundamental importância a necessidade da valorização do pediatra e de sua consulta para aumentar o comprometimento e ampliar a especificação em qualidade. Sendo assim, caros colegas, pediatras e mais pediatras aqui reunidos, vistam-se da importância que nos cabe e por mais curto que seja o tempo de uma consulta, suas palavras podem ser as mais duradouras e imprescindíveis para aquela família. Gostaria que cada um de vocês não permitisse deixar morrer desta profissão estímulo, que com muito orgulho admito que me acompanha sempre e até hoje representa a minha busca pelo conhecimento constante, por abrir lutas em prol de melhorias, como a que abraço agora nesta gestão, a questão do lanche escolar, tanto em escolas públicas como nas particulares. O lanche escolar incomoda muito o pediatra. Além disso, considero que seja de extrema importância o aprendizado no currículo das dificuldades de ordem psíquica na relação pai-mãe-bebê, quanto todo pediatra deveria ter esse conhecimento aprofundado. Leiam muito, ampliem seu olhar além da medicina. Se o pediatra cresce junto com as famílias dos seus pacientes, ele precisa cuidar sempre do seu conhecimento, estudar, atualizar e crescer. Cada vez mais, dediquem-se às escolhas feitas. Não mudem de especialidade. Acrescentem outros conhecimentos à pediatria que inicialmente abraçaram. Não espere que o estímulo pela profissão ocorra tão somente pelo seu local de trabalho e principalmente pelas condições e remuneração recebidos, mas muito pela sua maneira constante de mobilizar esse conhecimento. Tenho certeza disso. Gostaria de agradecer ao professor Dr. Nelson Barros, mestre que, com a visão futurista, abriu caminho para o reconhecimento da pediatria baiana. Agradeço também à doutora Luciana Silva, que me acompanha desde a residência e me deu regra e compasso para desenvolver a minha pediatria. Ao Dr. Hans Greve e Dr. Fernando Barreiro, meus companheiros de jornada desde o Hospital Aliança, estímulo constante, grandes mobilizadores da minha mente, aliás, a mente de qualquer pessoa. E, enfim, a meus alunos, muitos aqui presentes, turbilhão na minha cabeça, que me mobilizam todo dia a tentar criar alguma coisa na minha profissão. Obrigada. Senhor presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Eduardo da Silva Vaz. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar o Dr. Fernando Barreiro e o Dr. Hans Greve por esse trabalho que vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos à frente da Sociedade Baiana de Pediatria. Gostaria de abraçar aqui o meu amigo, professor Nelson Barros. Essa questão que ele chamou a atenção aqui, eu lembro do professor Nelson Barros, na primeira reunião que o Dr. Lico organizou no Rio de Defesa Profissional, e ele veio colocar essa questão, que a pediatria não é uma especialidade. A pediatria é uma área do conhecimento que engloba desde o pré-natal até a adolescência, e eu estou começando a desafiar o adulto jovem, também nos pertence, porque ele está marginalizado. Hoje a Academia Americana de Pediatria já está fazendo ações para o adulto jovem. E todos aqueles pediatras que tratam de crianças com doenças crônicas sabem como é difícil encaminhar o seu jovem de 18, de 19,
de 20 para um médico de adulto. Então, esse é um desafio da Sociedade Brasileira de Pediatria daqui para frente. Queria cumprimentar também o Dr. Robson Moura, vice-presidente da Associação Baiana, diretor da Associação Médica Brasileira, a nossa casa, onde nós estamos com todas as outras entidades e onde nós precisamos realmente estar juntos. Eu vou tentar dividir aqui minha fala, não vou tomar muito tempo dos senhores, mas eu não posso deixar de trabalhar 3 questões. A primeira é o mito que faltam pediatras nesse país. Há 10 anos, Dioclésio Campos Nunes e eu, basicamente, viemos batendo nessa tecla. Realmente, se a gente olhar o norte e alguns estados do nordeste, você ainda não tem pediatra titulado suficiente, como não tem clínico, não tem cardiologista, não tem cirurgião, porque essas regiões dos nossos países foram negligenciadas por todos. Porém, se vocês observarem, a Comissão Nacional de Residência Médica, em 2010, eram 1.364 vagas, em 2011, 1.365 vagas, em 2012, 1.393 do primeiro ano e em 2013, 1.477 vagas preenchidas. E não tem mais residentes porque não tem mais vagas, porque se tivessem, teriam. Alguns hospitais tiveram uma relação de 20 a 25 candidatos por vaga de pediatria. O TEP, o título de especialista em pediatria, organizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tem esse ano 1.117 médicos inscritos. Não é um número pequeno. Isso mostra que um quantitativo importante de médicos hoje está buscando a pediatria. E ao chegar aqui nessa casa aqui, com essa maravilha desse congresso, eu encontrei uma moça que da última vez que eu estive aqui, ela era da Liga de Pediatria. Ela veio me abraçar dizendo assim: doutor, agora eu sou residente. Isso é a força da pediatria brasileira que, infelizmente, esses nossos gestores com visão muito pequena não estão enxergando. Então, isso é um mito. Nós temos pediatras. A segunda questão importante que nós queremos discutir é a formação do pediatra. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem 7 anos que vem fazendo esforços junto à Comissão Nacional de Residência Médica para melhorar o currículo da pediatria da residência médica, aumentar o tempo de formação para 3 anos. Por quê? Porque as morbidades mudaram. A epidemiologia é diferente. Treinar um pediatra para resolver as questões da população, das crianças brasileiras, não pode ser feito só em 2 anos. Nesse momento, o presidente que me antecedeu está na Carolina do Norte numa reunião do GPEC, Global Pediatric Education Consortium, um consórcio de 30 países, quer dizer, 30 sociedades de pediatria que está discutindo um currículo de pediatria. E nós, recentemente, semana passada, estivemos reunindo com os países do Cone Sul, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e a Bolívia, discutindo esse currículo, o ensino da pediatria no Cone Sul, para que nós possamos formar um pediatra. E não venha com essa que quem tem que atender criança na atenção primária é médico de família. Primeiro que não existe. Primeiro ponto. Sabe quantos candidatos de residência, uma residência que começou há 3, 4 anos esse ano em médico de família? 1.100. Nós somos 1.477. A maioria dos médicos de família, entre aspas, são médicos sem qualificação. Pelo menos qualificação no diploma. Não estou dizendo que eu não posso avaliar
a qualidade deles de uma maneira geral, mas não acho que a grande maioria tenha boa qualidade não, porque é só ver o resultado das nossas escolas. Eu não tive essa informação oficial, mas tive essa informação extraoficial. O PROVAB, que é aquele Programa de Valorização da Atenção Básica, que nós fomos contra, e foi nesta casa, aqui neste hotel, que a Sociedade Brasileira de Pediatria tirou um documento que foi lida na apresentação do Congresso Brasileiro de Pediatria contra o Programa da Valorização da Atenção Básica. Aquilo que pegava o médico recém-formado, colocava na atenção básica, ele ficaria lá um ano e ele receberia uma pontuação para concorrer com a residência médica. Sabe quais foram as especialidades que esses médicos que entraram no PROVAB, que foram poucos, escolheram? Otorrinolaringologia, anestesiologia, oftalmologia. Então, esse programa não resolve e tem um agravante, vai pegar o médico menos qualificado para atender a população mais pobre que precisa de mais atenção, que precisa de um médico qualificado. Então essa questão nós temos que estar juntos, e vocês é uma força que nos anima a lutar por uma qualificação melhor. E sabe por que eles não querem dar 3 anos de residência para a gente? Não, porque um pediatra formado em 3 anos vai querer ganhar melhor. Olha só, um país que paga 1 bilhão por um estádio de futebol, que eu não sou contra, isso é um outro problema. O problema é não ter recursos para pagar médico, para montar clínicas, hospitais e atendimento. A terceira questão é hoje que o atendimento pediátrico nesse país vive uma crise, mas não é por falta de pediatras. São Paulo e Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que eu sei, aqui não deve ser diferente, a espera para uma criança ser atendida numa emergência pediátrica é de 3 a 5 horas. E quando essa criança precisa de internação é um outro calvário. E tem vários motivos. O único motivo que não tem é a falta de pediatra. Os hospitais, os serviços grandes de medicina hoje não estão querendo tocar serviço de pediatria. Eles preferem cirurgia de câncer, doente cardiovascular, porque tem agrega vários serviços e é lucrativo para o hospital. Pediatria não é lucrativo. Em vez do governo federal chamar os planos de saúde e oferecer desconto em impostos, ele tem que olhar para os hospitais, fazer com que os grandes hospitais mantenham o leito de pediatria e, quiçá, dar incentivo fiscal para o serviço de pediatria. Em Minas Gerais, ontem teve uma passeata das mães que padecem no paraíso, porque elas estão preocupadas com o atendimento dos seus filhos. Claro que eu acho que onde o pediatra não precisa atender plano de saúde, ele não atende, mas nós temos que entender o seguinte: o país é rico, mas a nossa população é pobre. Só 17% de crianças e adolescentes têm plano de saúde. E só tem plano de saúde quem tem um pouquinho de dinheiro, compra plano de saúde. Significa que 80% está precisando do sistema público de saúde. A emergência do hospital Martagão Gesteira, no Rio de Janeiro, fechou. E fechou não é porque faltam pediatras, é porque o pediatra de lá ganha 1/3 do que ganha o pediatra que trabalha fora na iniciativa privada, porque lá não tem insumos. O Salles Neto está fechando a pediatria. Então, nós precisamos levantar essa bandeira. Nós precisamos levantar isso, porque senão os nossos filhos, eu diria os nossos netos, não vão ter aonde ser atendidos. Tem 15 dias, eu passei uma dificuldade grande com um neto meu de 2 meses e meio para fazer uns exames de madrugada, que ele fez uma febre de quase 39,5. Precisávamos investigar. O Rio, 2 serviços, porque estava tudo lotado. Um caos, parecia uma praça de guerra. E doente, pacientes que têm plano de saúde, não é SUS. Então,
eu queria conclamar a cada um de vocês. Nós vamos discutir essa questão no Congresso Brasileiro de Pediatria. Nós temos que nos envolver nas próximas eleições, escolher a dedo, falar para os nossos pacientes quais são aqueles políticos que estão comprometidos com a pediatria e com a infância brasileira, porque isso é o futuro do nosso país. Olha, um excelente congresso, parabéns a cada um de vocês, e eu saio daqui com muita alegria e muito revigorado para continuar com toda essa família de pediatras brasileiros associados da Sociedade Brasileira de Pediatria, 17 mil, mas esses 2 mil residentes, não sei quantos mil membros de liga junto conosco. Muito obrigado, um excelente congresso.